Boa noite, eu sou a Débora Bergamasco e esse é o Poder em Foco, o programa de entrevistas do SBT nas noites de domingo. E o nosso convidado de hoje é o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Formado em Economia pela PUC de São Paulo e em Direito pela USP, Bruno Covas foi professor universitário e trabalhou na área tributária antes de começar a carreira política. Neto do ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, Mário Covas, Bruno é filiado ao PSDB desde 1998. Aos 26 anos, elegeu-se deputado estadual. Foi reeleito em 2010 com a maior votação do estado. No ano seguinte, licenciou-se da Assembleia Legislativa para ser secretário do Meio Ambiente do governo Alckmin. Em 2014, conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados. Foi eleito vice-prefeito na chapa de João Dória em 2016 e assumiu a Prefeitura de São Paulo em abril deste ano, com a saída de Dória para concorrer ao governo estadual. A população não vai sentir diferença do ponto de vista das entregas que a Prefeitura vai fazer. Mas é claro que eu tenho a minha história, tenho o meu estilo e o prefeito João Dória tem o dele. Paulista de Santos, Bruno Covas tem 38 anos. E para participar dessa entrevista, nós convidamos os jornalistas Bruno Ribeiro, repórter do jornal Estado de São Paulo, Arthur Rodrigues, repórter da Folha de São Paulo e a minha colega de SBT, a repórter Juliana Maciel. Prefeito, muito obrigada pela sua presença aqui neste domingo, obrigada por ter vindo ao nosso programa. E a minha primeira pergunta é falar para o pessoal de casa, para quem não sabe, São Paulo tem um viaduto na Marginal Pinheiros e esse viaduto cedeu, então virou um degrau de quase 2 metros, né, prefeito? E então ele está interditado e está causando um grande reflexo no trânsito de São Paulo, que a gente sabe já não é bom, ficou ainda pior. A minha pergunta é a seguinte, daqui a quanto tempo, mais ou menos, as pessoas vão poder transitar livremente por esse viaduto? Bom, boa noite, agradeço pela pergunta, porque realmente acho que essa é a preocupação, talvez, número 1 da população, dado esse incidente que ocorreu no último dia 15 de novembro. Desde o dia do incidente, a Prefeitura tem trabalhado 24 horas por dia, já conseguimos fazer o escoramento, já terminamos as estacas necessárias para poder fazer o macaqueamento, mas ainda não é possível estabelecer qual foi o tamanho do estrago, qual foi o tamanho da avaria por conta do incidente e nem ainda qual vai ser a obra de engenharia necessária para poder fazer a remediação do viaduto. Só a partir do momento em que a gente souber qual é a obra necessária é que nós vamos ter um prazo para poder divulgar à população. Nesse momento, seria imprudente da minha parte falar em qualquer prazo, porque a gente não sabe exatamente qual é a obra a ser feita. O que a população pode ter tranquilidade é que a gente está trabalhando 24 horas por dia para poder agilizar isso o mais rápido possível, garantindo sempre, e o que tem norteado o nosso trabalho, é a segurança. Não apenas a segurança daqueles que estão trabalhando ali na obra, mas também a segurança da população para a gente só devolver esse viaduto a partir do momento que a gente tiver certeza que ele vai poder ser utilizado mais uma vez. Vou passar para o Bruno, mas eu queria só antes tirar uma dúvida. Por que é importante fazer esse escoramento? É importante para dar estabilidade, né? O escoramento dá estabilidade, aí as estacas vão dar sustentação ao processo de macaqueamento, de suspensão dele para poder... Macaqueamento tipo de... Exatamente. O macaco do carro mesmo, do carro mesmo. A gente faz quando o pneu do carro fura e a gente precisa macaquear o carro, para poder reconstruir a pilar. É dessa forma que os engenheiros têm entendido que vai ser o processo de reconstrução. Como ainda não se sabe exatamente qual foi o tamanho do estrago, é por isso que a gente não sabe ainda estimar, em especial, o prazo que nós vamos levar. Bruno. Perfeito. Esse viaduto ele trouxe uma discussão grande sobre a qualidade dos outros viadutos da cidade, né? E o senhor tem gastado energia política até para conseguir uma autorização do Tribunal de Contas que o senhor acha que é necessária para contratar um grande raio-x dos viadutos da cidade. Optar por fazer isso, por fazer esse diagnóstico super detalhado de todos os viadutos, isso vai resultar numa obra, muito dinheiro público e tal,
Não é uma estratégia para evitar já atacar outros viadutos, já tentar fazer uma manutenção de outros viadutos, o que ia comprometer os recursos da Prefeitura, com certeza ia viabilizar outras ações que o senhor pretende tomar até o final do mandato? Bom, é natural que conforme coisas vão surgindo, vão aparecendo, você tem que mudar, às vezes, as metas que a Prefeitura tem, né? Talvez a gente tenha que deixar algumas obras que a gente havia imaginado poder fazer em 2019 e 2020 para depois, porque essa virou a urgência. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Agora, realmente, a gente já tem identificado desde o ano passado que a vistoria visual ela é insuficiente, ela é incompleta. Por isso que no ano passado nós começamos um processo de discussão com o Tribunal de Contas para contratar laudos estruturais. Durou mais de um ano a discussão com o Tribunal de Contas sobre a contratação desses laudos. O tribunal insistia que a gente fizesse uma contratação por menor preço. E a gente insistiu que a gente deveria fazer por menor preço e técnica. Não dá para contratar qualquer pequena empresa para poder fazer esse laudo. Recentemente o tribunal liberou para que a gente pudesse contratar por técnica e preço, que é uma das modalidades previstas na lei de licitação. Mas dada essa urgência, a gente não quer fazer apenas para os 33 que a gente tinha considerado prioritários. Tanto que esse nem estava entre os 33 considerados prioritários. A gente quer fazer isso agora para todos os 185 pontos e viadutos da cidade e já começar a pensar a segunda etapa disso, que são os túneis da cidade. Essa é uma outra preocupação que a gente tem. Não vamos colocar neste lote de pontes e viadutos, mas a gente quer depois, num segundo lote, também fazer isso para os túneis da cidade de São Paulo. A partir do momento que você tem esse laudo estrutural, você consegue estabelecer saídas definitivas, porque hoje você tem saídas paliativas. Você tem saídas que talvez daqui a 1, 2, 3, 4 anos a gente tenha que voltar a investir nessas pontes e viadutos. Agora, é claro que nós vamos ter que contar com o apoio do governo do estado, do governo federal, até porque não sabe nem estimar o quanto que isso depois vai custar para poder fazer a remediação na cidade de São Paulo. Prefeito, neste ano a Prefeitura gastou apenas 5% do previsto para a restauração de pontes e viadutos e gastou a maioria do dinheiro previsto para publicidade, por exemplo. Não faltou prever um pouco isso e priorizar o que de fato é mais importante? Hoje esse dinheiro, por exemplo, da publicidade não pode fazer falta para essa tarefa bem cara que o senhor tem pela frente? Arthur, há uma certa confusão que a imprensa faz entre recurso orçamentário e recurso financeiro. O que nós utilizamos foi o recurso orçamentário para outras áreas. Por quê? Porque, volto a dizer, a gente tinha um contrato que a gente estava discutindo desde o ano passado com o Tribunal de Contas. Não adianta você ter o recurso em caixa, você ter o recurso financeiro orçamentário e não ter o contrato para poder executar. A gente esperava ter assinado isso já no ano passado, mas a gente só agora conseguiu liberar esse edital. A partir do momento que você puder contratar, a gente consegue outro recurso de outro orçamento para poder fazer isso. Então, por isso que a gente não gastou os 95, porque não tinha contrato para poder gastar esse recurso que a gente queria ter gasto com a contratação dos laudos estruturantes. Prefeito, o senhor falou que vai precisar de ajuda do governo federal e estadual para dar conta dessa tarefa enorme. Essa semana, o governador Márcio França se dispôs a ajudar não só com técnica, mas também com recursos. Até agora, a relação entre prefeitura e estado não tem sido muito tranquila na cidade de São Paulo. Isso vai mudar agora? Bom, é claro que eu espero que o meu candidato que eu apoiei durante a eleição, João Dória, também vá me ajudar. Já tive conversa com ele, mas também da mesma forma já conversei com o governador Márcio França, que não apenas de público se colocou à disposição, mas também falando comigo pessoalmente, se colocou à disposição para o que for necessário. Como nesse momento a gente ainda não tem clareza em relação a qual a obra de engenharia é necessária, quanto que isso vai custar, é difícil estabelecer o quanto que nós vamos precisar de ajuda do governo do estado e do governo federal. O que eu insisto, em nenhum momento vou deixar de buscar ajuda, até que nós estamos falando de uma das principais vias de acesso à cidade de São Paulo, uma das principais rotas onde passa grande parte do PIB brasileiro. Então, é claro que o que acontece na Marginal acaba impactando no estado de São Paulo e no país. Então, tenho certeza que tanto o governo do estado quanto o governo federal vão nos ajudar caso seja realmente necessário. Prefeito, um viaduto desse porte, ele não cede assim de uma hora para outra, né? É um processo lento. Sem querer fazer caça às bruxas, mas eu queria entender de quem que é a responsabilidade por isso que aconteceu. Bom, eu espero que a partir do momento que a gente tenha resolvido
a remediação do viaduto, a partir do momento que a gente tenha resolvido a contratação dos laudos estruturantes, que é o urgente, a gente possa, quem sabe, discutir as responsabilidades. Mas agora a preocupação é verificar o que vai acontecer, quando que nós vamos devolver o viaduto à população e verificar qual foi o erro do passado para ele não ser de novo cometido no futuro. Agora, volto a dizer, essa vistoria visual que era feita, desde o ano passado, a gente já tinha percebido que era insuficiente e desde o ano passado a gente está tentando contratar laudos estruturantes para poder verificar por dentro o que acontece. É como uma mancha de pele, fazendo aqui uma comparação. A hora que você vê uma mancha de pele, pode ser que de repente o limão caiu na pele, você pegou o sol e é uma mancha. Mas pode ser um câncer de pele. Então você passa, olha uma rachadura no viaduto, pode ser algo que você basta colocar uma massa asfáltica e pronto, está resolvido, mas pode ser um problema estruturante do viaduto. Então essa vistoria visual ela acaba sendo incompleta, insuficiente para poder estabelecer obras de engenharia para poder fazer a remediação dos viadutos. E o que não é vistoria visual, como é que é? Você faz uma janela dentro do viaduto, olha por dentro, como é que é essa? Contrata uma empresa especializada, faz os cálculos necessários, faz os testes necessários, enfim, é realmente um laudo profissional que não é qualquer tipo de empresa que faz. Exatamente por isso, a gente estava discutindo com o Tribunal de Contas que, na nossa opinião, a gente deveria fazer por técnica e preço. Ou seja, o menor preço, mas desde que a empresa comprovasse um certo nível de experiência. Prefeito, o projeto desse viaduto, que foi feito nos anos 70, ainda não foi encontrado. É possível fazer uma obra desse tamanho sem saber o que vai encontrar, sem ter o projeto? Bom, é claro que a falta do projeto acaba levando um tempo a mais do que o necessário. O que leva a gente a ter que recalcular todas as variáveis ali para aquele viaduto. Se o projeto estivesse disponível, a gente já teria alguns dados. Mas é possível sim, a gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, a gente tem engenharia, a gente tem profissionais que podem fazer isso, recalculando para poder verificar tudo o que aconteceu lá em 78, quando ele foi inaugurado, até hoje, e aí sim a gente ter tranquilidade em relação à obra que vai ser feita. Então, ele não inviabiliza a remediação, mas ele acaba tendo que levar um pouco mais de tempo para poder recalcular dados que a gente não tem hoje disponível por falta do projeto. O senhor tinha acabado de fazer a troca de secretariado, ia começar, muita gente dizia que ia começar de fato a sua gestão. E aí aconteceu isso. O que o senhor imagina que não vai mais fazer para a cidade esse ano que vem por causa desse vídeo? Que o dinheiro vai para onde? Ainda é muito cedo para estabelecer, Bruno. A gente não tem ainda noção do tamanho que vai custar isso para a cidade de São Paulo. Estamos no momento, inclusive, de repactuação do plano de metas. A lei do plano de metas prevê que, ao final do primeiro biênio, começo do segundo biênio, é possível repactuar as metas com a Câmara de Vereadores. Então, isso já era um processo que estava em andamento. Recentemente, você teve lá na Prefeitura, quando a gente anunciou a ampliação de pontos de Wi-Fi gratuito na cidade de São Paulo. Nós vamos passar a meta inicial, então nós vamos também repactuar não apenas aquilo que nós não vamos fazer, mas também vamos majorar aquilo que a gente já sabe que vai fazer a mais, até para a gente poder ampliar essa barra e poder ser cobrado ao final de 2 anos. Então, é esse momento de repactuação do plano de metas que nós estamos aproveitando para poder colocar e ser cobrado pela população ao final de 2020 aquilo que efetivamente vai poder ser entregue. Arthur. Prefeito, uma das principais propostas da gestão sua e do João Dória era um amplo pacote de privatizações que até agora não saiu. O dinheiro não chegou, resultado é que a Prefeitura esse ano, por exemplo, investiu apenas 25% do que estava previsto. Isso pode fazer com que o senhor acabe deixando uma série de obras pela cidade, como a gestão passada acabou deixando, por exemplo, vários CELs, hospitais. O senhor está preparado para isso e não tem medo de que isso seja cobrado na eleição, por exemplo? Bom, a gestão ela tem 4 anos, né? Tenho certeza que ao final de 4 anos nós vamos implementar grande parte desse projeto, que aliás, quando foi discutido com a população durante a campanha de 2016, o então candidato João Dória falava em 3 áreas. Ele falava do AMB, ele falava do Pacaembu e ele falava de Interlagos. Se pegar só esses 3, o projeto de Interlagos já está na Câmara Municipal, estamos aguardando aprovação. O do AMB, a gente já tem aprovação pela Câmara, advisor contratado e talvez em janeiro a gente já consiga levar para a Bolsa. E o do Pacaembu,
parou por uma discussão com o governo do Estado. O governador eleito, inclusive, já oficiou dizendo que o governo eleito concorda com o processo de concessão e a gente espera destravar ele o mais rápido possível. Agora, fora desses 3, a gente também ampliou esse leque para outras áreas. Já estamos com 60 projetos de desestatização, que vão desde a construção e a manutenção de piscinões na cidade de São Paulo, terminais de ônibus, corredores de ônibus, enfim, a gente ampliou esse leque muito além daquilo que foi prometido com a população em 2016. Então, eu tenho certeza que em 2020 nós vamos ter feito não apenas o que foi prometido, mas aquilo depois que chegamos na Prefeitura de São Paulo. Enfim, como que fica esse projeto sem essa figura central? Bom, vamos lá, vai começar aqui pela segunda pergunta, até porque não é verdade que o projeto retirava poderes, porque ele foi proposto pela Secretaria de Desestatização. A própria Secretaria de Desestatização achou que andaria mais rápido se ela ajudasse a pensar, mas a Secretaria afim ajudasse a fazer. Porque a Secretaria de Desestatização ela foi montada com 10, 15, 20 pessoas. Não teria como essas 20 pessoas serem responsáveis pela elaboração de vários editais. Então, a Secretaria meio que ajuda a pensar, ajuda a elaborar, mas que tem que contar com o apoio e o suporte das secretarias fins para poder fazer esses atos. Então, em nenhum momento isso foi feito para retirar poderes, até porque isso foi feito por sugestão e por ideia da Secretaria de Desestatização. Se você pegar lá o processo desse decreto, você vai ver que ele se origina com uma minuta apresentada pela Secretaria de Desestatização. A nossa ideia agora é fundir a Secretaria de Desestatização com a Secretaria de Governo, para poder trazer isso para dentro da Secretaria de Governo, para acompanhar isso com as demais secretarias e talvez essa semana já a gente anuncie quem é que vai coordenar isso. Não quer adiantar? Aproveita. Estamos para todo o Brasil. Calma, está próximo. Aguarda mais algumas horas. Prefeito, elas citaram uma mudança que o senhor fez depois que o senhor assumiu. Teve outras. Quem não é de São Paulo, por exemplo, sabe que cada gestão ou chama a prefeitura regional, ou chama a administração regional, ou chama a subprefeitura. O Dória, teu antecessor, tinha chamado de prefeitura regional, o senhor voltou para a subprefeitura e fez uma série de mudanças também, como, por exemplo, devolver à controladoria do município uma independência que muita gente questionava e tal. Por que o senhor fez essas mudanças depois que o senhor assumiu? Que o senhor não concordou com essas mudanças que o Dória implementou quando ele assumiu? Bruno, vamos botar os pingos nos is. Não fui eu que fiz a mudança. Quem fez foi a Câmara Municipal, porque o projeto que foi enviado para lá, eles entenderam que por projeto de lei não poderia ser possível alterar o nome de subprefeitura para a prefeitura regional. Então, eles rejeitaram essa mudança, razão pela qual nós enviamos agora uma proposta de alteração da lei orgânica do município para poder fazer essa alteração. Então, não houve nenhuma mudança de entendimento em relação à mudança de nome de subprefeitura para a prefeitura regional. Acontece que a Câmara Municipal entendeu que isso não poderia ser feito e realmente eles tinham razão, porque como tem previsão na lei orgânica, por projeto de lei isso não poderia ter sido feito. Foi um erro do nosso jurídico. Então, a gente já enviou a proposta de alteração da lei orgânica para efetivar a mudança de subprefeitura para a prefeitura regional. Em relação à controladoria, na verdade, a gente só colocou também na legislação o que o próprio Dória já tinha feito por decreto. Então, também não houve nenhuma mudança de entendimento. Teve alguns projetos do ex-prefeito João Dória, que eram bandeira deles, como o muro de vidro lá da Marginal Pinheiros, o muro verde da Avenida 23 de Maio, que acabaram se tornando problemas, né? O muro verde porque acabou se tornando um programa caro, que consome muita luz e água, e o muro de vidro em que os muros sempre se quebram e nem se descobriu o motivo até agora. Eu queria saber o que o senhor vai fazer em relação a esses programas e se eles acabaram virando um micos aí no colo do senhor, para o senhor resolver agora. Não, muito pelo contrário, participei desde o início
ao lado dele, ainda como vice-prefeito, da discussão e da implementação destas duas iniciativas e a gente continua a aprimorá-las. Vamos pegar a questão do muro de vidro da USP. Recentemente a gente teve uma reunião com todos os fornecedores, estão buscando fornecimento de alumínio para poder terminar e para poder fazer com que toda a extensão do muro volte, seja como aquela parte que você já tem o vidro. Então, a gente está dando andamento e vamos concluir esta obra, que não é uma obra da prefeitura, né, não tem ainda recurso público envolvido, doação para a Universidade de São Paulo, intermediada e conseguida pela Prefeitura de São Paulo. Em relação ao Muro Verde, o que acontece foi que a empresa que ficou responsável por fazer a manutenção deixou de fazer a manutenção. Então, recentemente, a Prefeitura assumiu o Muro Verde e já contratou, já licitou uma empresa para poder fazer a manutenção. Durante esse período em que a empresa devolveu até conseguir fechar a licitação, houve uma falta de manutenção, houve um prejuízo para o Muro Verde, mas a gente já vai recuperá-lo o mais rápido possível. Prefeito, o senhor é do PSDB, o senhor é muito jovem, tem 38 anos, mas está só de filiação no PSDB tem o quê? 20 anos? 20 anos 20 já. anos. Então, e o senhor também é conhecido por ter uma capacidade grande de articulação política. Eu queria saber o seguinte, eu sei que o seu candidato à presidência foi Geraldo Alckmin, né? Mas ele, enfim, teve um desempenho muito ruim nessa campanha presidencial. Quem venceu foi Jair Bolsonaro e eu quero saber, o senhor, enquanto prefeito de São Paulo, qual relação espera, já está em conversas com o futuro presidente, enfim, o presidente eleito Jair Bolsonaro? A gente já começou algumas conversas com alguns interlocutores do futuro governo. Não dá para a gente querer, por falta de apoio durante a campanha eleitoral, não tem interlocução entre a maior cidade do país e o governo federal. Eu tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro não vai, em nenhum momento, negar apoio à cidade de São Paulo. Então, a gente tem que buscar interlocutores junto ao PSL, junto a alguns deputados, senadores do partido. Alguns ministros estão sendo anunciados. Eu fui deputado junto deles quando estava em Brasília. E assim que terminar essa montagem de governo, vou aí sim solicitar uma agenda oficial com o presidente eleito para poder levar alguns pleitos da cidade de São Paulo. Como, por exemplo? Levar recursos principalmente para a área da habitação. A gente tem um grande programa na área da habitação, programa de mananciais, programa de recuperação de cortiços e favelas da cidade de São Paulo. Investimentos grandes, né, para poder continuar contando com a ajuda e ampliar ainda mais a participação do governo federal aqui na cidade de São Paulo. Então, tenho certeza que a gente vai poder ter uma interlocução, da mesma forma que tivemos uma boa relação com o presidente Michel Temer. Não apoiei o presidente Michel Temer em 2014, meu candidato era outro. Não apoiei o candidato dele, ele tinha um candidato que era o Meirelles, eu tinha um outro candidato, mas em nenhum momento a gente deixou de ter uma relação institucional entre o governo federal e a Prefeitura de São Paulo. A gente está num momento do país em que a palavra político virou um palavrão. O próprio João Dória, o governador eleito, seu antecessor, gosta muito de falar que não é político, que é gestor. Por outro lado, o senhor já deu uma entrevista dizendo: sou político sim e me orgulho disso. Por quê? Porque eu acho que o político, ele é o responsável pelas mudanças sociais. O político, ele é a pessoa que tem que entender as aspirações coletivas, transformar a realidade de acordo com a vontade das pessoas. Eu acho que, para mim, é uma função muito nobre. É que, infelizmente, se confundiu política com politicagem. Infelizmente, se confundiu, né, que é, para mim, algo muito importante, algo muito relevante, com corrupção. Então, eu espero que isso, em algum momento, passe. Mas não é porque hoje a população vê com um pé atrás os políticos que eu vou negar aquilo que eu sou. Eu me formei em Direito e Economia, porque eu achei que eram faculdades importantes para seguir na vida pública. Eu fui traçando todas as etapas dentro do meu partido, fui presidente da Juventude do PSDB, eu ocupei espaços dentro da executiva do partido, comecei me candidatando a primeira vez quando eu nem pretendia ser candidato, mas o partido solicitou que eu fosse candidato a vice-prefeito de Santos, minha cidade natal. Depois me deram legenda para eu ser candidato a deputado estadual, deputado federal, tentei disputar as prévias para ser candidato a prefeito em 2011, 2012, enfim. Então, é isso que eu gosto, enquanto a população me deixar, é isso que eu quero fazer da minha vida. Agora, é inegável
que hoje há um grande receio da população em relação à política e aos políticos em geral, o que faz a gente refletir, né? Qual é a causa disso? Né? De que forma nós vamos responder? Como é que nós vamos passar por essa crise? Eu acho que as causas estão, claro, muito ligadas a todos esses escândalos de corrupção que a gente vê por aí, ao fato de muitas vezes Brasília se comportar como a terra da fantasia, quer dizer, completamente distante da realidade, onde se aprovam projetos que traduzem muito mais interesses particulares do que interesses coletivos, e a gente vai resolver isso mudando a realidade, governando, entregando serviços públicos de qualidade. Costumo dizer que hoje a gente tem um problema que a população é digital, mas o governo é analógico. A gente não trabalha e não entrega na velocidade que a população espera que a gente faça. Então, é com trabalho que a gente vai, talvez, recuperar, pelo menos parcela dessa credibilidade com a população. Prefeito, na campanha, o candidato Dória, o governador eleito, ele adotou um discurso muito mais próximo do candidato Bolsonaro do que das bandeiras que o PSDB historicamente defendeu. O senhor continua aliado do Dória. Como é que o senhor vê esse discurso que levou o candidato Bolsonaro à presidência, que levou o João Dória ao governo, escola sem partido, mudança na forma como a criminalidade tem que ser reprimida, esses temas que são polêmicos? Como é que o senhor vê esses assuntos? Bom, primeiro, nenhuma novidade, né? Em nenhum momento o João Dória mudou o seu jeito de pensar. Ficou mais explícito na campanha. Era a mesma forma que ele já pensava em 2015, quando disputou as prévias do PSDB para prefeito, em 2016, quando disputou a Prefeitura de São Paulo, em 2017, quando começou a pleitear para ser candidato a governador, em 2018, quando disputou as prévias para ser governador. Durante a campanha, ele foi o mesmo João Dória de sempre. Em nenhum momento ele mudou ao sabor dos ventos. Então, ele foi escolhido pelo partido. Não foi a minha escolha ou a escolha dele. Ele foi escolhido por 80% dos filiados do PSDB que identificaram que ele deveria ser o candidato a governador. Então, ele tem o jeito dele de pensar. Eu tenho certeza que o partido, que sempre foi plural, o partido sempre foi criado, ainda em 88, juntando democrata cristão, social-democrata, liberais, sempre foi um aspecto amplo, indo da centro-esquerda à centro-direita. Então, o PSDB nunca foi, só tem este tipo de discurso. Ele tem um programa, mas os seus quadros sempre foram diversificados. Então, não tem nenhum problema em conviver com ele, não tem nenhum problema de ser parceiro dele, não tem nenhum problema de ter trabalhado ao lado dele, também não vou ter nenhum problema de, junto com ele, ajudar a reconstruir o PSDB, porque é claro que isso vai precisar ser feito, né? Não é inegável que o partido sofreu uma grande derrota nessa eleição de 2018, que teria sido maior caso ele não tivesse sido vitorioso aqui no estado de São Paulo. Mas como que o senhor vê essas bandeiras? O Escola Sem Partido, por exemplo, qual que é a sua avaliação? O senhor acha que é uma política pública adequada? A minha avaliação todo mundo conhece, né? Eu não vejo nenhuma necessidade de se aprovar o Escola Sem Partido. Hoje a gente tem um problema, Bruno. Qual é o problema? Os professores abusam da sua liberdade. Né? Outro dia, a professora, na sala de aula do meu filho, disse que todos os políticos roubam e os do PSDB roubam mais. A professora falou para o meu filho. Agora, quantos anos tem seu filho? Ele tem 13 anos. Não é porque ela falou isso, essa aberração, essa idiotice, que eu vou defender que ela não tenha o direito de expressar a opinião dela. Então, eu acho que a gente tem hoje um desafio a vencer, que é os professores deixarem de quererem impor a sua ideologia aos alunos, mas isso não se resolve com a mordaça. Isso não se resolve impedindo eles de falarem o que eles pensam. Acho que a gente precisa encontrar um bom termo, sem deixar de lado o reconhecer que hoje a gente tem um problema a ser enfrentado, que é essa imposição que os professores querem fazer. Agora, eu acho que não dá para negar a eles o direito de expressar a sua opinião. O senhor foi lá reclamar na escola? Só fiquei com essa dúvida. Não, porque meu filho é bem resolvido e acho que não teria muito sentido. Ia parecer que eu estava advogando em causa própria. Né? Ou a mãe, de repente. É muito complicado quando a gente mistura interesse particular com interesse coletivo. Então, deixei para outros pais que não são filiados ao partido reclamarem. Tá certo, mas aproveitando que o senhor falou sobre o PSDB,
Eu queria saber, o senhor que já tem 20 anos de PSDB, e é neto também do ex-governador de São Paulo, uma das principais lideranças que o PSDB já teve, que é o ex-governador Mário Covas, seu avô. Queria a sua opinião, se possível, não sei se é o caso de fazer uma autocrítica sobre o PSDB. As urnas responderam de maneira, acho que bem claras, né? Qual avaliação o senhor faz do atual momento do PSDB? Bom, é realmente um caso de doutorado de ciência política. Como é que o partido que é o grande vitorioso das eleições de 2016 é o grande derrotado das eleições de 2018? Como é que em tão curto espaço de tempo se conseguiu essa proeza? Eu acho, primeiro, um acumulado de momentos que o partido deixou de se posicionar. Né? Por exemplo? Por exemplo, quando o então marqueteiro do presidente Lula disse que tinha recebido dinheiro de Caixa 2 e o partido deixou de se manifestar pedindo o impeachment do presidente Lula, achando que o tempo ia resolver e o Lula ia perder na próxima eleição. Então, eu acho essa e tantas outras oportunidades que o partido deixou de se manifestar, deixou de marcar posição. Mas aí o senhor acha que foi uma distração ou foi do tipo assim, bom, melhor não falar de Caixa 2, porque talvez em todos os partidos isso aconteça, melhor a gente deixar para lá, não tacar pedra, ele vai sangrar e vai morrer pelo caminho? Eu acho que foi isso. Acho que foi falta de iniciativa de falar, olha, isso aqui a gente não concorda e isso aqui não pode prosperar. Ficar parecendo que, não, então tudo bem, vamos passar a mão na cabeça, tá bom, é bonitinho, deixa para o lado. Não dá, tem algum... você não precisa ter opinião extrema, você não precisa ser um radical de direita, um radical de esquerda, mas você precisa ter opinião clara. Né? Você pode ser um radical de centro, você pode ser uma pessoa com opinião clara, mais equilibrada. Então, eu acho que o partido muitas vezes deixou de se manifestar, deixou de emitir a sua opinião e aí errou. Errou quando participou do governo Michel Temer, errou quando não afastou o Aécio Neves da presidência do partido, quando surgiram as gravações da JBS, errou numa série de oportunidades de se diferenciar do restante da classe política. E aí tomou essa grande derrota nessas eleições de 2018. O senhor é a favor dessa movimentação do novo governador João Dória para ele assumir a liderança do partido, afastando o ex-governador Geraldo Alckmin e decretando, segundo ele, o fim do muro dentro do PSDB? Bom, primeiro que nem precisa fazer qualquer movimento de dizer que o João Dória é uma grande liderança. Ele é governador do estado de São Paulo, de um partido que hoje não tem 30 deputados, só tem 3 governadores, não tem nem 10 senadores, então é claro que ele é a grande liderança do PSDB. Ele não precisa presidir o partido para poder fazer isso, ele já é. Né? Desde o final de outubro, ele já é a grande liderança do PSDB. E nós vamos ter, como já teríamos em maio, a renovação das lideranças do quadro de direção partidária, e em nenhum momento é preciso retirar qualquer tipo de brilho do governador Geraldo Alckmin para dar espaço para o João Dória. Mas e a caneta? Acho que todo mundo sempre vai respeitar o Geraldo Alckmin, todo mundo sempre vai querer ter ele ao lado, uma pessoa muito competente, muito séria. Durante 14 anos foi governador do estado de São Paulo. Está aí a diferença do estado de São Paulo em relação a outros estados que não estão pagando folha, que não estão pagando servidor, que não estão pagando aposentado, que não estão pagando prestador de serviço. Está aí a grande diferença de gestão. Então, em nenhum momento é preciso excluir, esconder ou afastar o governador Geraldo Alckmin. O senhor falou que não precisa tirar o brilho do governador Geraldo Alckmin, que imagino que o senhor acha que ainda tem bastante a contribuir, enfim, pela experiência. Mas pode tirar a caneta. Deixa o brilho, mas tira a caneta? Não, em maio já teria a renovação das executivas municipais, estaduais, nacionais. Esse é um processo que a cada 2 anos é feito dentro do partido. O Geraldo Alckmin não precisava ter sido presidente do PSDB para virar o candidato a presidente, para dizer que era a grande liderança do partido. A mesma coisa com o João Dória. Mas é importante ser presidente para você dar um direcionamento da militância. Então, mas não é só o presidente, né? Certo. O presidente é uma figura, mas você tem uma executiva
que é quem dá o rumo do partido, essa executiva ela é sempre representativa. Você tem deputados, senadores, homens, mulheres, você tem uma grande parte do partido participando disso. O presidente é a figura que, do ponto de vista público, representa isso, mas quem dá o rumo do partido é sempre um colegiado. Prefeito, o senhor acha que o seu avô aprovaria esses novos rumos do PSDB? Não sei. Ele também, quando foi governador do estado de São Paulo, ele apostou nas privatizações, apostou nas concessões, ele apostou num discurso mostrando, né, que aquele choque de capitalismo que ele propôs em 89 era sim possível, que é possível você participar da economia em algumas áreas estratégicas, mas apostar nessas parcerias com a iniciativa privada. Eu tenho certeza que grande parte desse discurso é exatamente aquilo que ele começou a implementar em 95. Mas ele sempre foi um social-democrata. O partido surgiu como Partido Social-Democrata ali entre a centro-esquerda e a centro-direita. Com o Dória como a nova cara do PSDB, o partido é uma guinada à direita, se alinhando, inclusive, ao presidente eleito Jair Bolsonaro. O senhor acha que o seu avô concordaria com esse movimento? Bom, ele certamente estaria ajudando a reconstruir o partido. Agora, volto a dizer, o partido sempre teve diversos tipos de lideranças, sociais-democratas, democrata-cristão. Ele foi criado com um amplo aspecto. Tenho certeza que ele, primeiro, respeitaria as escolhas partidárias, então ele em nenhum momento iria para a TV para reclamar do candidato que foi escolhido nas prévias partidárias, como outras lideranças fizeram. Em nenhum momento ele deixaria de apoiar a escolha da população, em nenhum momento ele iria para a TV, para os jornais, para poder fazer qualquer tipo de discussão que deve ser feita dentro do partido. Então, não é porque você tem um grande líder que é mais para cá ou mais para lá, que significa que o partido vai esquecer as suas bandeiras, o partido vai esquecer o que sempre defendeu. O que o partido precisa é deixar mais claro o que representa. Se você perguntar para as pessoas hoje o que defende o PSDB, ninguém sabe, né? O PSDB é a favor ou contra a reforma da Previdência? O PSDB é a favor ou contra a privatização? O PSDB é a favor ou contra a reforma política? O partido precisa explicitar melhor aquilo que pensa. Esse é o grande problema hoje do partido. As bandeiras do PSDB no início, entre elas estavam os direitos humanos. O avô do senhor, por exemplo, foi o criador da ouvidoria da polícia aqui. E o novo governador de São Paulo, João Dória, passou a campanha inteira dizendo que bandido ia para o cemitério, que o bandido que reagisse ia ser morto, contrariando os códigos de conduta da própria Polícia Militar. Isso não é uma contradição em relação à história do partido, numa bandeira que é histórica do PSDB? Arthur, durante 1 ano e meio que o João Dória foi prefeito de São Paulo, em nenhum momento você viu ele dando qualquer tipo de orientação para que a prefeitura deixasse de ter preocupação com a igualdade racial, deixasse de ter preocupação com a igualdade das pessoas que são público LGBT. Em nenhum momento dele deixou de ter preocupação com o morador de rua. Eu acho que o governo dele foi um governo preocupado com os mais necessitados. E acho que é exatamente a linha do PSDB. Mas, prefeito, uma das crises que o Dória enfrentou como prefeito foi justamente uma questão de moradores de rua que eram acordados com jato d'água da Guarda Civil. Ele teve que enfrentar Por orientação dele? Não, é uma coisa que ele teve que enfrentar. Não venha dizer que o que aconteceu foi orientação dele. Muito pelo contrário, a orientação dada é exatamente o contrário. Se você pegar a portaria do primeiro mês da gestão João Dória, ela estabelece de que forma as equipes de rua precisam abordar o morador de rua. E todas as ONGs de direitos humanos aplaudiram essa direção. Então, não é um erro de uma pessoa que diz como é que o João Dória pensa ou age ou deixa de agir. Mas como então, não ele venha lidou com confundir o que foi feito por um técnico da prefeitura, o que foi feito por uma pessoa com uma orientação de governo. É completamente diferente. E como que ele lidou com isso, né, naquela época? Ele lidou com isso, indo atrás dos responsáveis, verificando se aquilo tinha acontecido ou não. Eu era o secretário de prefeituras regionais, ele me ligou para dizer o que aconteceu, pega a câmera, vê se isso aconteceu mesmo, vamos punir quem fez isso. Então, em nenhum momento ele aplaudiu
ou disse que aquela era tipo de atuação a ser feita. Então não confunda a atuação do João Dória com a atuação de uma pessoa lá na ponta. Prefeito, qual que é a sua opinião, pessoal, como tucano, em relação ao episódio sobre Alberto Goldman, que sempre foi uma liderança já antiga do PSDB, seria expulso, foi revertido? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que tem que ser expulso. Por quê? Tem que ser expulso porque aqueles que não respeitam as decisões partidárias não podem ir para a rua criticar as decisões partidárias. O partido decide que o candidato é o João Dória e decidiu isso numa prévia em que o João Dória teve 80% dos votos e ele, durante o processo eleitoral todo, falou mal do João Dória na rua, falou mal do João Dória nos jornais e apoiou outros candidatos. Aliás, um grande pé frio, que apoiou o SCAF no primeiro turno e o Márcio França no segundo turno. Então, ele que vai apoiar essas pessoas fora do PSDB. E o senhor acha que se houver, havendo essa renovação, né, do próximo presidente do PSDB, o senhor acha que essa reversão da expulsão pode ser revista? Não, eu espero que a expulsão seja aprovada desde já. É para isso que eu estou trabalhando. Tá certo. A gente vai fazer uma pausa. O Poder em Foco volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Poder em Foco está de volta, hoje com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Prefeito, qual que é a marca que o senhor gostaria de deixar como prefeito de São Paulo? Não tem a menor dúvida que é na área social. Quanto mais a gente puder fazer na área social, na educação, na área da saúde, da assistência, da habitação, eu acho que esse é o mais importante na vida pública. Na área da educação, no ano passado, a Prefeitura de São Paulo comemorou a ser a segunda capital do país a acabar com fila da pré-escola. A gente tinha 11 mil crianças aguardando fila na pré-escola. Nós tínhamos uma fila de 65 mil crianças aguardando vaga em creche e a gente vai criar 85 mil vagas nesses 4 anos. Na área da saúde, nesse fim de semana mesmo, começamos uma grande ação para poder prevenir a volta da dengue aqui na cidade de São Paulo. Foram 24 mil pessoas na rua para a gente poder convencer as pessoas a colaborarem, para conter os focos do mosquito e a gente chegar nos 95% da população vacinada contra a febre amarela. A gente não tem nem 60% da população paulistana vacinada contra a febre amarela. Enfim, nessas áreas sociais que a gente espera ter o maior número de entregas até 2020. De fato, a gente vê, né, as agendas e tal, tem uma energia sendo gasta nessa área social. As reclamações que a população tem, em geral, são aquelas de sempre, zeladoria, buracos de rua, blá, blá, blá. Como que o senhor equilibra isso, sendo um orçamento tão curto assim? O senhor foi secretário das subprefeituras, né, sabe esses problemas dessa área. Como equilibrar esse orçamento? Bom, essa é uma grande dificuldade, né? Se a gente for botar no papel todas as solicitações, todas as necessidades que nós temos na cidade de São Paulo, e compara o orçamento, realmente não tem como entregar tudo. É por isso que a gente está apostando nesse grande programa de desestatização, para passar para a iniciativa privada a cuidar daquilo que não tem sentido a prefeitura continuar a cuidar. É por isso que a gente está apostando numa grande parceria agora com o governador João Dória, que eu tenho certeza vai colaborar muito, por exemplo, a gente ampliar programas que ele iniciou, como os CTAs. A gente já tem 18 CTAs na cidade de São Paulo, 3 mil vagas para moradores em situação de rua. Vamos ampliar isso ainda mais com a participação do governo do estado. A questão da zeladoria, a gente já está em fase de testes, um grande programa de monitoramento de zeladoria na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a única grande cidade no mundo a ter um acompanhamento online de todas as equipes de zeladoria da cidade, o que a gente só tem hoje em pequenas cidades, que são cidades que apostaram em tecnologia. A cidade de São Paulo vai passar a ter, a partir do ano que vem, nesse grande software que está em teste, para a gente poder ir diminuindo esse grande estoque que nós tínhamos aqui na cidade de São Paulo de pedidos do 156. A gente tinha mais de 500 mil pedidos não atendidos no 156 quando a gente assumiu a prefeitura em 2017. Isso foi crescendo logo no início e aí desde o segundo semestre de 2017 que isso vem diminuindo, dado esse trabalho de inteligência que está sendo feito. Agora, é claro que a gente precisa ainda ampliar as equipes, a gente precisa levar para todos os cantos da cidade de São Paulo. A zeladoria ainda não está a nosso contento,
mas a gente já melhorou em relação ao que a gente pegou e tenho certeza que até o final de 2020 a população vai ver uma cidade muito mais bem cuidada do que a gente tinha no final de 2016. Tem que cuidar da zeladoria em São Paulo, que é um problema dificílimo. Isso não inviabiliza a carreira política de qualquer um que sentar na sua cadeira? Na verdade, a questão da zeladoria é algo que a população consegue identificar como sendo uma questão municipal. Quando você pega, por exemplo, saúde, né? Saúde está faltando vacina. Quem que é a culpa? Isso é do governo federal, isso é do governo do estado, isso é do governo municipal. As pessoas não conseguem identificar direito quem é o responsável, porque o SUS faz com que você tenha a participação de todos os entes. Então, é por isso que o prefeito é muito cobrado na questão da zeladoria, porque a população identifica que ele é o responsável em relação a isso. O que não quer dizer que o investimento na área da saúde também tenha depois o reconhecimento por parte da população, se você depois demonstra o quanto que o município melhorou nos seus índices na área de saúde. Então, a gente precisa ter um olhar, né, para todas as áreas. Não há como. Você perguntar para um prefeito que área que você mais gosta é como perguntar para um pai que filho que eles mais gostam. Né? É como escolher, olha, vou cuidar desse filho e vou deixar aquele ao relento. Não dá, você tem que olhar para todos. Agora, aquele que tem mais dificuldade, você precisa ter mais atenção, e é na área social. E o senhor citou saúde, né? Queria tirar uma dúvida. São Paulo contava com 72 médicos cubanos. O senhor me corrija se o número estiver errado, porque eu peguei da Folha de São Paulo, tá? E na Grande São Paulo, 265 médicos na Grande São Paulo. Queria saber se, com essa saída desses médicos cubanos, haverá algum impacto na saúde para São Paulo e Grande São Paulo? Aqui na cidade de São Paulo são realmente 72 médicos do programa Mais Médicos, de um total de 13 mil que nós temos. Embora seja uma proporção pequena, ínfima, ainda assim a gente já está providenciando com os parceiros, com as OSs que tem parceria aqui com a cidade de São Paulo, a reposição desses 72, para que nem mesmo essa parcela ínfima a população seja prejudicada. E da Grande São Paulo, vocês temem que, sem mais de 260 médicos lá, a população venha para a capital? Bom, isso já acontece, independente desses 260. Então, mas ainda mais. A população da Grande São Paulo, do interior de São Paulo e do Brasil vem se tratar aqui na cidade de São Paulo. Então, acho que é um pouco a nossa contribuição para o resto do país. Isso, nós nunca vamos virar as costas para o resto do país. A gestão do senhor recebeu 2 hospitais em obras. Um deles já estava em estágio bem avançado, que era o de Parelheiros. Quando vocês vão entregar esses hospitais, ainda nessa gestão vai ser possível utilizar esses hospitais? O de Parelheiros está parcialmente funcionando, né? O de Parelheiros, a parte do pronto atendimento já está funcionando. Ele não está ligado ainda à rede hospitalar, tanto que, por exemplo, o SAMU ainda não está ligado ao Hospital de Parelheiros. A gente espera, já no ano que vem, no início do ano que vem, que ele comece a funcionar efetivamente como um hospital. A implementação do hospital ele leva realmente de 6 a 12 meses, até todas as áreas do hospitais estarem funcionando. Esse é o período padrão que leva para poder funcionar. Ele já começou a operar em fase pequena nesse ano e a gente espera no ano que vem concluir a implementação dele. O Hospital da Brasilândia, estive visitando as obras essa semana mesmo, a gente espera entregar a parte física toda, a obra, no segundo semestre do ano que vem, e aí começa o período de implementação dele, que vai até o final do primeiro semestre de 2020. Juliana. Prefeito, o senhor é o prefeito mais jovem a assumir São Paulo em quase 50 anos. O senhor assumiu no dia que completou 38 anos. Em compensação, tem um sobrenome antigo e desde sempre cresceu dentro da política. Isso ajuda ou atrapalha? Como é que o senhor relaciona essas duas coisas? Bom, eu acho que a questão do sobrenome, ela tem os dois lados. Primeiro que eu acho que a comparação sempre vai ser desfavorável a mim. Enfim, acho que não há como, em algum momento, as pessoas deixarem de reconhecer o quanto que o Mário Covas foi importante para a cidade de São Paulo, para o estado, para o país. Então, eu acho que a comparação é sempre desfavorável a mim. Mas as pessoas me recebem com um carinho, um respeito por conta dele muito grande. Não há canto da cidade de São Paulo que eu não vá, que as pessoas falem:
olha, ele veio aqui fazer mutirão de Gui Sarjeta, ele passou na minha rua para fazer não sei o quê. Ontem mesmo eu estive numa UBS que ele inaugurou como prefeito da cidade. Enfim, então as pessoas me recebem com um carinho muito grande, apesar da gente estar quase completando 18 anos do falecimento dele. Então, eu nunca, em nenhum momento, me apresentei, olha, eu quero isso, eu vou fazer isso porque eu sou neto do Mário Covas, né? Acho que não há nenhuma razão para poder fazer isso, porque a gente precisa ter um mínimo de mérito próprio. Eu digo que parente de político é como parente de cantor. A fama ajuda a lançar o primeiro CD, mas para levar o povo no show precisa saber cantar. Então, é claro que as pessoas sempre vão me lembrar como neto do Mário Covas, mas a gente precisa mostrar trabalho, porque senão a população manda a gente para casa, né? Aposenta como aposentou outros tantos nessa última eleição. E eu acho que a questão da idade, se tem uma cidade que não liga para essas questões, é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não importa se você é jovem, é idoso, é homem, é mulher, nasceu na cidade de Santos ou nasceu no interior de Pernambuco, ela quer saber o seguinte, tem remédio no posto de saúde, tem vaga de creche para o meu filho. Acho que é uma cidade que não liga para questões secundárias, questões que diz respeito à forma. Ela quer saber do conteúdo, ela quer saber se a prefeitura está trabalhando. Tá certo. Bom, a gente faz mais uma pausa e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta entrevistando o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Prefeito, o senhor falou no bloco anterior, né, que, enfim, parente de político é igual parente de cantor, né? O sobrenome pode ajudar a lançar o primeiro CD, mas se o cara não for bom, ele não faz mais show. Quero saber quais são os seus próximos shows, depois de prefeito de São Paulo. O que o senhor gostaria, o que o senhor almeja politicamente? Eu acho que a carreira ela vai ser determinada pelo trabalho que eu vou desenvolver agora, né? Não dá para você planejar 2020, 22, 24, 26, 28, se você não tiver trabalho para mostrar. Eu acho que político também é como numa carreira na iniciativa privada. Você começa como estagiário, quer chegar ao topo dentro de uma empresa. Na classe política é a mesma coisa. Agora, quer chegar à presidência da empresa, vamos colocar assim. Político que disser que não sonha em presidir o seu país, claro que está escondendo alguma coisa está estranha. Agora, não adianta você querer, né? As pessoas precisam querer. Vontade individual, ela basta para candidaturas ao legislativo. Você precisa querer ser candidato para poder ser candidato a vereador, candidato a deputado. Agora, candidaturas para o executivo, elas precisam de uma vontade coletiva. Você não é candidato de si mesmo para ser candidato a prefeito, governador ou presidente da República. Perfeito. Como é que o senhor vê o cenário para a próxima eleição para a prefeitura, no momento em que o bolsonarismo cresceu bastante, deve ter algum herdeiro desse movimento disputando contra o senhor, e ao mesmo tempo tem o atual governador Márcio França, que também cogita disputar, deve ser uma eleição bastante disputada. Como é que o senhor prevê essa disputa? Acho que é muito cedo ainda, Arthur. 2 anos dá para acontecer muita coisa politicamente que muda, né, a configuração e as forças políticas. Se você dissesse no final de 2016, olha, em 2018 o PSDB vai ser o grande derrotado, o PMDB vai cair pela metade, o PSL vai sair de 1 para 50 deputados, era muito difícil prever isso 2 anos antes. Talvez no início da campanha você pudesse prever isso. Então, já de antemão estabelecer como é que vão estar as forças políticas para 2020 é muito cedo para prever. Acho que isso começa a ficar mais claro depois do Carnaval de 2020, quando aí as forças começam a se conversar e começam a se aglutinar para daí ver quem são os candidatos, quem é que vai ter chance em 2020. Juliana. Prefeito, há 20 anos o senhor vivia no Palácio dos Bandeirantes com seu avô, Mário Covas, que era governador, enquanto o senhor estudava aqui em São Paulo. Em quanto tempo o senhor pretende voltar a morar no Palácio dos Bandeirantes? Não sei. É muito cedo para dizer. Volto a dizer, minha preocupação agora é governar bem a cidade de São Paulo. É isso que vai determinar se depois eu vou poder alçar outros voos.
Prefeito, a gente falou sobre problemas de São Paulo, sobre as questões da cidade, a gente falou sobre política nacional. Agora, eu vou pedir licença para fazer uma pergunta sobre estilo de vida. O senhor mudou completamente o seu estilo de vida e isso impactou na sua forma física e na sua saúde. Queria saber primeiro o que o senhor fez e o que o senhor poderia dizer para quem gostaria também de fazer essa mudança. Bom, é claro que as coisas não acontecem por acaso, elas vêm por conta de susto, né? Eu fui parar no hospital em Marrakech, no Marrocos, por conta de uma crise renal e depois descobri que era por conta de complicações de gordura, enfim. Eu falei, bom... Aqui a gente agora... até tem um antes e depois. E mostra bem a diferença no visual. Isso, Foram quase 20 quilos que eu acabei perdendo. O senhor, e o senhor teve... o senhor tinha quantos anos quando tomou esse susto? Isso foi final de 2016, no último mês como deputado federal. E aí, em 2017, falei, não dá mais, eu não vou deixar que esse susto depois volte de uma forma que talvez traga uma sequela irreversível ou algo que aconteça que possa me prejudicar plenamente. Então, decidi que era o momento de cuidar também um pouco de mim. Fui no médico, fui buscar orientação, comecei uma dieta, comecei a ter atividades físicas regulares. Eu vou pelo menos 5 vezes por semana para a academia, normalmente ou às 6, 7 da manhã, ao final do expediente, 20, 21 horas, para poder cuidar um pouco de mim também. E quem sabe isso possa servir aí de referência para as outras pessoas. Tá certo. Prefeito, muito obrigada pela sua entrevista, por estar aqui conosco, respondendo a todas as nossas perguntas. Bancada, vocês foram ótimos, muito obrigada pela participação. E você de casa, obrigada pela companhia, pela audiência. Poder em Foco volta no próximo domingo, depois do programa Silvio Santos. Eu espero você, boa noite e uma ótima semana.